Bom dia, meninas. Hoje eu resolvi gravar com essa cara de choro mesmo, porque eu não podia esperar para ficar bonitinha para gravar para vocês, porque eu acho que é uma mensagem que Deus mandou direto para o meu coração, mas que com certeza pode chegar no seu coração também. Nós vivemos numa sociedade, né, em que a mulher empoderada é aquela mulher que faz tudo sozinha, que dá conta de tudo, que não precisa de homem, né? O feminismo está aí muito forte na nossa sociedade, fazendo essa até uma rixa, né? Entre homens e mulheres. E aí eu quero dar um testemunho para vocês a respeito da minha vida. Essa semana, quem esteve lá na igreja no domingo, né? Eu não fui, tava passando realmente muito mal. E aí vocês devem ter visto o vídeo, né, dos meninos, né, dos homens lá da igreja que me abençoaram, cuidando aqui da minha casa, cuidando do meu telhado e tudo mais. E aí eu quero contar uma história para vocês que precede a esse dia da reforma. Uma semana antes, mais ou menos, o apóstolo Neto e o Felipe vieram aqui em casa para subir lá no telhado e cuidar do condomínio de cupim que tinha lá em cima, né, no meu telhado, né? Eu até brinquei com o apóstolo, que ele veio com aquela roupinha lá da loja do Mônico, todo arrumadinho para subir num telhado todo sujo, né? E como que isso demonstra o amor de Deus conosco, né? E aí, eu acho que, na verdade, não, é o que acontece, né? Quando a gente começa a ser cuidada por Deus, quando a gente começa a aprender a essa dependência de Deus, quando Deus começa a tirar a mulher desse sistema de empoderamento falso, vários ataques vêm em direção à nossa alma, aos nossos sentimentos, para que a gente se sinta abandonada, diminuída ou fraca ou impotente, porque está dependendo de alguém para fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que a sociedade incute na nossa mente. E na minha história de vida, particularmente, isso foi incutido desde criança, porque na minha família o lema era: se você arranjar encrenca na rua, porque na minha época a gente brincava na rua, se você arranjar encrenca na rua, vai arranjar encrenca dentro de casa também. Ou seja, ninguém iria sair em minha defesa, né? Se eu arranjasse algum tipo de briga com algum coleguinha, eu ia brigar na rua e ainda ia apanhar em casa, porque ninguém queria ouvir o meu lado da história, né? O castigo e a surra já estavam garantidos. Então, eu cresci aprendendo que era eu por mim mesma. Então, quando você se chega a Deus e você começa a aprender sobre dependência, essas coisas que foram incutidas na sua mente enquanto você era criança, elas não simplesmente saem, né? E aí, os meninos fizeram o que tinham que fazer aqui em casa, e quando foram embora, o apóstolo falou uma frase que ficou batendo na minha cabeça, sabe? Ele falou assim: é, se você tivesse um marido, eu ia brigar com ele por não ter cuidado dessas coisas, porque isso não é coisa para você fazer mesmo. Você não ia dar conta de fazer, e não porque eu não, porque eu sou incapaz, mas porque isso não era um peso que eu deveria levar, entende? E aí eles vieram, fizeram todo o telhado, tudo que precisava ser feito e tudo mais. E por toda uma conjuntura da minha vida, de todas as outras áreas,
vieram todos esses ataques à minha mente. Ataque de insuficiência, né? Ataque de dependência, né? Que a sociedade diz que a mulher precisa ser independente e tudo mais. E aí eu estava pedindo a Deus, sabe? Orando ao Senhor. Calma, gente, vai sair, vai sair. Eu estava orando ao Senhor e expondo o meu coração nesse sentido, sabe? Falando com Deus, é, de tudo isso que foi incutido na minha mente e de toda a verdade da palavra dele, e que eu precisava viver com base na verdade da palavra dele, não com base naquilo que eu fui ensinada a crer desde criança. Em paralelo a isso, a ter sido ensinada a crer nisso desde criança, eu morei sozinha por grande parte da minha vida. Então, era eu por mim mesma, eu tomava as decisões, eu decidia, eu corria atrás de tudo, né? Eu não tinha nenhuma rede de apoio. E eu imagino que, assim como eu, muitas mulheres vivem essa situação de serem mãe solo, né? De ter um marido presente só de corpo, mas que não assume mesmo as funções de ser um marido. E isso tudo pesa. A natureza da mulher não foi feita para isso. E isso vai drenando as nossas forças, né? Só um minuto, gente, que a minha cachorra aqui tá demais. Tira. Filhote é assim mesmo. Então, eu estava falando com Deus sobre essa questão, né? De que eu precisava achar, achar esse equilíbrio, né? E realmente descansar nele. Ontem, até no nosso grupo de discipulado lá do meu trabalho, eu estava conversando com a Luciana sobre isso, né? Sobre a questão do descanso, sobre descansar em Deus, de que o dia na Bíblia começa pelo pôr do sol, né? Começa pelo descanso, sabe? Desde Gênesis, Deus já está ensinando isso, né? Que a nossa vida começa em descansar em Deus. E aí, hoje de manhã, eu acordei muito angustiada. Ontem à noite eu nem participei da live, porque eu estava fisicamente drenada, né? Fiz os exames no médico, tive umas notícias, que me abalaram bastante. E aí eu estava muito drenada. E hoje de manhã eu fui orar. E aí Deus me levou a Isaías 54. E, gente, entenda, eu não sei endereço das coisas. Eu sei falar, ó, a Bíblia diz isso, mas eu não sei falar se a Bíblia diz em Salmos XYZ que está escrito. Não sei endereço, não sou assim como os apóstolos. Então, quando o Espírito Santo sopra alguma coisa no meu ouvido, de algum versículo específico, eu sei que é ele querendo falar comigo. E aí, em Isaías 54, ele vem falando sobre a mulher estéril que nunca teve filhos. Gente, a minha filhote está demais hoje. Ela acha todas as coisas barulhentas para mexer, mas vai dar certo. Em Isaías 54, Deus fala: cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Irrompa em canções, grite em alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a esposa abandonada terá mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz Adonai. E aqui mais abaixo, no versículo 5, ele fala assim:
no 4 e no 5. Você esquecerá da vergonha da juventude, não se lembrará mais da desonra de ser viúva, pois seu marido é o seu Criador. Adonai Tsevaô é seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, pois Adonai chamou de volta como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza, uma esposa cansada em sua juventude. Não pode ser rejeitada, diz Deus. E aí ele vem falando aqui que diz Adonai, seu redentor. E mais à frente do texto, ele fala que ele é o Senhor dos exércitos. Depois leia esse capítulo todo. E aí eu fui lembrar, né, da história de Ruth. Eu fiquei pensando assim, naquela época, quando Isaías escreveu isso para a sociedade de Isaías, qual que era o papel do marido, né? Que Deus está se colocando aqui como marido. Hoje a gente discute muito, né? Essa história de marido, provedor, darará, darará, até de um jeito meio distorcido. Mas eu não quero entrar nesse assunto, não. Mas aí eu fiquei pensando, qual que era a função do marido? E aí me veio a história de Ruth e de Boaz também. E aí eu tive, né? Eu tive não, né? O Espírito Santo me levou a uns insights que eu quero dividir com vocês. Naquela, naquela época, né? De, de Isaías, a função do marido não era essa função romântica que a nossa sociedade levou a mulher a acreditar, né? O marido naquela época, ele era o que tinha que prover alimento, água, proteção econômica, terras e sustento da família, né? E Deus diz aqui em Isaías: Eu sou teu marido. Ele era protetor. Então, ele tinha que proteger de toda violência, de toda exploração, de toda acusação e de toda injustiça. E Deus escreve aqui nesse capítulo, né? Eu sou o Senhor dos exércitos, esse é o meu nome. Ou seja, o marido, ele não era um homem comum. Ele era o que comandava, quer dizer, o nosso marido, Deus, não é um homem comum. Ele é um homem que comanda os exércitos do céu. Ele era o representante legal da mulher. Então, ele respondia por dívidas, por processos, por proteção dos direitos da esposa, né? Quando Deus assume esse lugar de marido, ele fala assim: todas as suas causas passam por mim. Por isso que no versículo seguinte, caminha passar. Por isso que no versículo seguinte, quando ele fala que todas as suas causas passam por mim, ele fala para não temer. Era ele que restaurava a honra da esposa. Você vai esquecer a vergonha da sua juventude, né? Tantas mulheres que passaram por tantos tipos de abandono, abandono de pai, abandono de relacionamento, né? E Deus diz que ele vai restaurar a vergonha da juventude. O marido era quem restaurava a posição pública da mulher. E Deus promete devolver essa dignidade àquele que é chamado de seu povo, eu e você. O marido, ele era guardião da aliança. Naquela época em Israel, não era apenas afeto, como a gente vê hoje, não era uma questão de romance apenas. Era uma aliança. O marido tinha o dever de permanecer fiel à aliança. Por isso que Deus diz, né? Com amor eterno me compadeço de ti, porque ele é fiel à aliança que ele fez conosco. Não porque a gente é perfeito, não porque a gente nunca falha, mas porque ele é fiel à aliança que ele mesmo fez, que ele mesmo prometeu. E aí ele vem com uma outra
uma outra imagem, né? Que fala que ele é o seu redentor. O Santo de Israel é o seu redentor. E aí a palavra redentor em hebraico, que é Goel, que foi o que eu falei que eu lembrei de Ruth, né? De Ruth e de Boaz. Goel era aquele que era o parente redentor, era aquele mais próximo, e ele tinha funções: resgatar as propriedades, libertar os parentes escravizados, vingar as injustiças graves, preservar a linhagem familiar, impedir que uma família desaparecesse da história. Foi exatamente o papel que Boaz cumpriu lá em Ruth. E Boaz, ele não apenas casou com Ruth, ele restaurou a herança, ele restaurou o nome, ele restaurou a terra, ele restaurou o futuro, né? E Deus diz nesse capítulo: Eu sou o seu redentor. Ele é firme. Tudo que foi perdido por causa do pecado, do exílio e da vergonha, eu mesmo resgatarei. Então, eu fiquei pensando assim, tantas coisas na nossa vida que a gente plantou, né? Que a gente plantou em pecado. E mesmo que Deus nos perdoe, Ele não nos livra assim da consequência do pecado, digamos assim, né? Muitas escolhas nós fizemos erradas, muitas sementes nós plantamos que não deveríamos ter plantado. E a própria palavra diz, né, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Mas Deus também diz que ele vai ser o nosso redentor. Mesmo quando a gente faz esse tipo de plantio, quando a gente se arrepende e quando a gente volta para ele, ele promete essa redenção, né? Tudo que foi perdido por causa do pecado, tudo que foi perdido por causa desses plantios errados, do exílio e da vergonha, eu mesmo resgatarei. E aí é muito, muito, muito. Gente, eu fico sem palavras, é muito extraordinário, né? Como que Deus é tão intencional em toda a palavra dele, porque no mesmo capítulo ele coloca as duas palavras, marido e redentor. O marido é aquele que cuida do presente, do dia a dia, e o redentor é aquele que recupera o seu passado, é aquele que restaura a sua honra. Ele sustenta a vida da esposa e ainda restaura tudo que se perdeu. Neste capítulo, Deus se coloca como as duas coisas. Aquele que é o seu marido, que vai cuidar de você, que vai te prover, que vai te sustentar. Aquele marido que é fiel à aliança, em quem você pode confiar plenamente. E o redentor, que vai resgatar, que vai redimir o seu pesar, o seu passado, né? Das coisas que fizeram contra você, e das coisas erradas que você mesma escolheu, e talvez escolheu sem saber mesmo. Foi uma escolha que na época parecia boa, né? Como a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. E às vezes a gente escolhe esses caminhos não por maldade, não por intencionalidade, mas por falta de conhecimento, né? A Bíblia também fala: meu povo perece por falta de conhecimento. E aí Deus vem e fala, mas eu sou o seu redentor. Se você fez alguma coisa por falta de conhecimento, se você plantou alguma semente, eu vou te redimir, porque eu sou o seu marido e o seu redentor. Gente, isso é tão maravilhoso, né? Porque hoje em dia nós mulheres vivemos tão atribuladas tentando equilibrar tantos pratos, família, carreira, o próprio sustento. E muitas de nós somos solo em todas as coisas, né? E aí Deus vem e lembra que nós não somos solo, nós somos esposa de um marido que é o Senhor dos Exércitos, que tem todo o poder de fazer a justiça em nosso nome, de nos defender, de nos prover e
de nos redimir. Então, eu quero é, deixar esse testemunho para vocês, sabe? Falar, incentivar vocês a lerem esse capítulo, Isaías 54, com outros olhos e apresentar a sua vida diante de Deus. Fala para Deus onde está doendo, fala para Deus onde está pesando, fala para Deus as cargas que você não consegue mais carregar, né? Porque Jesus fala: vinde a mim, né? E tomai de mim o meu fardo, que é leve e suave. Entrega as suas cargas para Ele, porque Ele já está preparado para isso, Ele já falou que já assumiu esse papel. A gente só precisa deixar que Ele faça isso. Então, que hoje o Espírito Santo fale com você a respeito desse capítulo e como ele se aplica especificamente à sua vida e às suas necessidades. Em nome de Jesus.